Fala pessoal, galera, esse vídeo aqui, esse é rapidinho. Esse aqui é só para expor minha opinião sobre umas temáticas envolvendo de certa forma aqui a minha profissão de policial e os meus estudos para concurseiros, que é ali o caso do tal MC Pose do Rodo, da Carla Zambelli e do Léo Lins, né? E também pincelar ali a questão da mulher do batom que pinchou ali a estátua. Ou seja, cara, a internet hoje foi inundada por essas temáticas hoje. E como é uma coisa que a gente está estudando, né, e está vendo na prática as coisas se desenvolverem, e algumas coisas eu vivencio no meu dia a dia policial, eu gostaria de comentar. Primeiro com o tal do MC Pose do Rodo. Galera, aquele cara, ele é um marginal do Comando Vermelho, tá? Aquele cara é um cara ligado diretamente à facção criminosa Comando Vermelho. No passado, ele era soldado de morro, ele pegava fuzil, tá, na mão para trocar tiro com a polícia, ou seja, um bandido, tá? Mas o que ocorre? O que diz o direito pátrio com relação a prisões, né? Prisões cautelares, né? Que são a preventiva e a temporária, e claro, existe ali a prisão com trânsito em julgado. Galera, a prisão cautelar, ela só se dá diante de um rol, ou seja, você tem que cumprir um rol para que você tenha ali decretada para o juiz, que foi o caso, o juiz entendeu que era a situação fática, tá? Mas veja, por mais que eu deteste esse cara, por mais que eu ache que de fato ele é um membro escroto do Comando Vermelho, se você for analisar ele ser preso cautelarmente por causa das imagens dele juntamente com marginais do Comando Vermelho, seria o suficiente para que ele coagisse testemunhas, para que ele tentasse fuga do país, para que ele ali de alguma forma atrapalhasse o andamento das investigações? Será que isso era o suficiente? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Então, nesse sentido, o desembargador acertou. No entanto, a Polícia Civil, ela comeu bola no seguinte sentido. Existe, paralelamente, uma segunda investigação que trata de lavagem de dinheiro. Tá? Lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Então, nesse sentido, se a primeira prisão dele cautelar fosse pela lavagem de dinheiro, talvez ele não tivesse saído. Tá? Inclusive, o desembargador, de forma, na minha opinião, até meio que misturando as bolas, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, citou a situação do INSS, do irmão do Lula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas foi citado, foi mencionado lá na peça do desembargador. Tá? Então, pessoal, prisão é a última medida que o Estado toma contra uma pessoa. É o seu direito máximo, cara. Além da sua vida, a sua locomoção, a sua liberdade de ir e vir. Tá? Então, te colocar no cárcere é o último procedimento estatal. Então, nesse sentido, infelizmente, pelas imagens dele cantando, fazendo apologia ao crime organizado, realmente não se sustenta a prisão cautelar, tá? Então essa é a minha opinião. Com relação aqui a Carla Zambelli, galera, aqui é escandaloso. Por quê? Por mais que ela seja uma pessoa que fez algumas incitações criminosas na condição ali de parlamentar, incitando algumas situações de violência, nesse caso específico, quando foi decretado ali a prisão dela, na verdade, a condenação, porque ainda não tinha sido ela não tinha sido levada ao cárcere, e aí ela resolveu fugir, né? Porque para que ela perca o mandato, é necessário que o plenário da Câmara julgue, tá? Então, houve a condenação, houve ali o pedido do TSE da perda do mandato que não tinha trânsito em julgado, mas necessita da anuência, da concordância da Câmara, o que não tinha ainda ocorrido, tá? Então, quando ela foge, tá? Ela foge ainda na condição de parlamentar. Ela foge na condição de parlamentar. Então, ela não pode ser decretada a prisão preventiva igual a Alexandre de Moraes fez, cara. Tá? O parlamentar ele só pode ser preso, tá? por crimes inafiançáveis ou em flagrante delito, o que não é o caso. Mas isso, cara, essa situação é porque o nosso Congresso ele é inundado de marginais, criminosos, e os ministros do Supremo Federal, eles sabem disso. Então, todas decisões do Supremo que atente contra o próprio direito, contra a própria Constituição, os parlamentares não têm força para lutar contra, porque eles são criminosos. Então o Supremo sabe disso. E o Supremo, sabendo disso, que não tem nenhuma outra força
que possa bater de frente, faz o que bem entende. Tá? Então, nesse caso da Carla Zambelli, né, por mais que eu acho que ela mereça alguma punição por algumas situações que ela tenha cometido, nessa situação, pedir a prisão, decretar a prisão preventiva dela nessas condições, cara, ridículo. Sem contar que a própria inclusão dela na listagem da lista vermelha da Interpol já é absurda, porque a listagem vermelha é aquelas pessoas de extrema periculosidade. É o caso, por exemplo, do Bin Laden, quando era vivo. Tá? Será que ela tem essa periculosidade social para isso? Então foi feito um pedido para colocar ali na lista vermelha da Interpol. Evidentemente um exagero, mais um exagero vindo ali do ministro Alexandre de Moraes, que enfim, vamos ver aí se a Interpol vai fazer esse pedido do Alexandre de Moraes, porque aquele tal de Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, a Interpol negou, falou que não existe periculosidade social desse elemento para ser incluso aqui na listagem vermelha da Interpol. Outro caso é de um comediante chamado Léo Lins, que fez ali alguns comentários preconceituosos, na verdade, piadas preconceituosas, galera. Essa daqui é foda, por quê? Além do cara ter sido condenado a 8 anos de cadeia, ainda ele vai ter que pagar uma indenização de quase 2 milhões de reais pro Estado. Pro Estado. Cara, isso é um absurdo, cara. Por mais que você deteste as piadas desse cara, que realmente é de extremo mau gosto, eu, por exemplo, na condição de negro, eu não me sinto confortável em escutar coisas relativas ali àquelas piadas grotescas sobre negros, deficientes, mulheres. Eu não me sinto confortável, mas eu entendo que aquilo ali é um humor negro, é um humor ácido, que se você paga o ingresso para aquilo ali, você sabe que você vai escutar aquele tipo de piada. Poderia, sei lá, fazer algum tipo de punição dele, do tipo não poder postar nas redes sociais, não poder postar no YouTube, alguma coisa desse gênero, aumentar a faixa de censura de entrada das pessoas, enfim, alguma coisa dessa natureza. Agora, peraí, meu irmão, o cara meteu 8 anos de cana no cara por piada. Interessante que no despacho do juiz, no decreto do juiz, ele diz o seguinte, ele diz que trata-se de um show de humor, ou seja, o juiz ele tinha consciência absoluta que não era uma provocação com ânimos de segregação, de um racismo estrutural mediante ali a raça, credos, cor. Não, o juiz ele colocou que era de fato piada, e mesmo assim houve a decretação da prisão do cara. Obviamente que ele vai recorrer, ele vai ganhar, porque é uma coisa que tomou uma dimensão muito grande. Os grandes meios de comunicação e artistas diversos metendo pau nessa decisão desse juiz, acho que foi uma juíza, melhor dizendo, e claro, isso aí com certeza não vai evoluir para uma cadeia de cárcere. Eu acho difícil ele escapar da condenação das multas. Tá? Aquela multa, ainda que absurda, eu acho difícil ele escapar. Mas o cárcere, acho pouco provável. Mas só por ter decretado a prisão do cara, ter decretado a condenação, meu irmão, é de um absurdo, assim, de um totalitarismo de Estado absurdo. Outra coisa é a tal da mulher do batom, cara. E isso aqui já é um assunto meio passado, mas como se bateu muito esses dias, cara, tem que entender o seguinte, ali foi realmente um exagero a dosimetria. Mas para todas aquelas pessoas foi oportunizado que a pessoa pagasse ali serviços à sociedade. Se não me engano, era de 6 meses. Todos eles negaram. As pessoas se negaram. Pesquisa no Google. Se você acha que eu estou falando alguma bobagem, pesquisa no Google. Foi dado para elas a oportunidade de prestar serviços sociais e nenhuma delas quiseram fazer. Nenhuma delas quiseram. Então, meu irmão, se você não quer fazer a transação penal, então o cacete vai vir grande. Foi o caso dela. E ela não está presa por pichar a estátua. Ela está presa por atentado violento ao Estado Democrático de Direito, animosidade às Forças Armadas, depredação de patrimônio histórico. Então tacaram uma porrada de artigo no rabo dela, cara. Porque se ela tivesse aceito logo de início o que foi proposto pelo Supremo Tribunal Federal, ela não teria enfrentado todas essas consequências. Se vocês acham que eu estou falando algum absurdo, coloca aí no Google. Beleza, galera? Então, essa era a minha opinião sobre essas temáticas, principalmente aqui na polícia. Se falou muito do MC Pose do Rolo, os policiais putos, né? Porra, a gente investiga e vem um juiz e bota esse cara na rua. Mas, cara,
Contudo, se você for olhar à luz da lei algumas situações, você vê ali que você encontra algum tipo de respaldo para entender algumas situações. Nesse caso do Pose do Rodo, embora ele seja um marginal, um bandido do Comando Vermelho, será que necessitaria, para que a investigação fosse para frente, que ele estivesse sob o cárcere? Será que ele ia coagir testemunhas, destruir provas, tentar fugir do país? Então fica essa indagação, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.